Graça e paz a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Estamos felizes, agradecidos a Deus por podermos nos encontrar mais uma vez. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Herbert, é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Aurimar Oliveira é de Serra, no Espírito Santo. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Edil Vicente Pereira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Paula Ferreira é de Águas Lindas de Goiás, em Goiás, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos agradecidos pela vida, agradecidos por este momento que nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Tu conheces cada um, conheces a luta, o sofrimento, a dor. Abençoe, Pai, dê vitórias, que não esmoreçam na fé, mas que permaneçam firmes, confiantes na Tua Palavra, que muito em breve nós estaremos livres de toda dor, de todo sofrimento e estaremos contigo por toda a eternidade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana estudando sobre o juízo de Deus para com a humanidade. Nós já dissemos para vocês que o juízo, ele se desenvolve em 3 etapas. Primeira etapa é o juízo pré-advento, é o juízo que está acontecendo agora, antes de Jesus voltar, porque quando ele voltar, ele já terá aqueles que estarão à sua direita, que serão salvos, e aqueles que estarão à sua esquerda, que serão os perdidos. Então, a oportunidade que nós temos para recebermos o perdão, a justificação, é hoje, antes de Jesus voltar. Porque quando ele voltar, ele já virá com a decisão tomada, o juízo que ele fez de cada ser humano. E falamos também que após a vinda de Jesus, quando os salvos forem para os céus, lá os salvos passarão 1000 anos nos céus, e durante esses 1000 anos os salvos terão acesso aos livros, aos registros de toda a humanidade. E ali os salvos terão acesso a esses livros e verão que Deus é justo. As decisões que foram tomadas por pessoas que nós pensávamos que estariam no céu e que não estão, nós vamos ver nos livros que Deus foi justo. Aqueles que nós pensávamos que não tinha mérito nenhum, que não merecia a salvação e que nós vamos encontrar lá, também nós vamos ver nos livros, quem sabe no último momento da vida ele se arrependeu, pediu perdão e Deus perdoou. Então, nós vamos ter muitas surpresas nos céus. E durante esses 1000 anos lá no céu, será então o juízo milenar. E o apóstolo Paulo até diz que nós vamos julgar os anjos, quer dizer, nós vamos ver que quando houve aquela rebelião nos céus e que Deus expulsou os anjos dos céus, os anjos maus, Deus foi justo. Então nós vamos ver que até os anjos nós veremos o porquê aconteceu de eles serem expulsos dos céus. Agora, após o milênio, haverá então o juízo executivo, que será o juízo final. E nós temos na Bíblia alguns relatos de juízos executivos que foram tomados por Deus. Um desses casos foi a expulsão de Satanás e os seus anjos lá do céu. Foi um juízo executivo, Deus determinou e eles tiveram que deixar os céus. Houve batalha no céu, diz lá em Apocalipse 12, de 7 a 12, e Satanás e os seus anjos foram expulsos. Também
quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, foi um juízo executivo. Eles pecaram e agora eles tinham que sair do jardim do Éden. Vemos também na questão do dilúvio. Todas aquelas pessoas que morreram no dilúvio foi porque recusaram aceitar a mensagem de Noé, a mensagem de salvação, entrar na arca porque ia chover, e eles recusaram. E então veio o juízo executivo de Deus sobre os antediluvianos, e eles morreram no dilúvio. Também Sodoma e Gomorra foi um juízo executivo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, que não quis se arrepender. E ainda, quando Moisés libertou o povo lá do Egito, houve aquela morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga, foi um juízo executivo também de Deus sobre os primogênitos lá no Egito. E ainda, um dos juízos executivos que nós temos no Novo Testamento foi o caso de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, disseram que estava dando todo o dinheiro da venda que eles haviam feito, e eles estavam mentindo, estavam dando apenas uma parte, e eles foram mortos ali na presença dos apóstolos. E então eles mentiram e Deus teve que executar o seu juízo sobre Ananias e Safira. Quando nós vamos aqui para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6, nós lemos: Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Pedro aqui falando então dos juízos que Deus executou, né? Primeiro foi o que nós já até havíamos citado, o caso de Satanás e os seus anjos. Depois Noé, com os antediluvianos que pereceram. Noé se salvou juntamente com a família. E ainda também houve o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Nós já havíamos citados, mas Pedro aqui ele repete então e reafirma que realmente aconteceram esses juízos. E quando nós lemos ainda em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versos 10 a 13, nós lemos: Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Pedro falando aqui exatamente o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus. E nós deveremos estar vigilantes, porque a volta do Senhor para muitos será como um ladrão. Nós sabemos que os ladrões eles entram nas casas, eles arrombam, eles assaltam, eles matam, como aconteceu na semana passada, um pastor foi morto por assaltantes dentro da sua casa numa madrugada. Então nós não sabemos a hora que o ladrão vem, ele não avisa, mas nós sabemos que existem os ladrões. Então nós temos que estar vigilantes, atentos, nos precaver, colocar mais segurança na casa para evitar que o ladrão entre. E Jesus, apesar de todo o ensinamento que ele nos deixou na sua palavra, de todas as instruções que ele deu a respeito do que estaria acontecendo antes da sua vinda, mesmo assim, muitos cristãos serão pegos de surpresa. Por quê? Porque não vigiaram, porque não estavam atentos às palavras de Jesus do que estaria acontecendo antes da sua vinda. E então, quando Jesus voltar, os céus passarão com estrepitoso estrondo, diz
algumas versões da palavra de Deus, né? Eles irão desaparecer com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Será, como nós já dissemos aqui, o lago de fogo e enxofre. Isso após o milênio, após o julgamento, que nós tivermos acesso aos livros nos céus durante 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer dos céus com todos os salvos, com Jesus, com Deus o Pai, com todos os anjos, e então será lançado fogo e enxofre do céu, será o lago de fogo e enxofre, como nós lemos em Apocalipse, e ali serão destruídos Satanás e todos os seus anjos, e também os ímpios que recusaram aceitar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos também estarão neste lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque aceitaram a Jesus, mas não caminharam com ele. Continuaram fazendo o que tinham em mente fazer, não dando ouvidos aos ensinamentos da palavra de Deus, não procurando abrir mão dos seus desejos e paixões carnais. Então muitos cristãos estarão também neste lago de fogo e enxofre junto com os ímpios, infelizmente. E como nós estudamos aqui essa semana, quando Jesus voltar, só haverá duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. E Jesus usou a ilustração de um pastor separando as ovelhas dos bodes. As ovelhas, que serão os salvos, estarão à direita de Jesus. E os bodes, que serão os perdidos, estarão à esquerda. E entre esses bodes são os cristãos que vão dizer: Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome. Jesus vai dizer ali: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Então nós precisamos estar vigilantes e atentos, porque, como sabemos, Satanás ele é astuto, ele é sutil, ele procura nos levar ao engano, ao erro e à desobediência a Deus sem nós percebermos, se nós não estivermos dando ouvidos àquilo que Deus está falando conosco. Então precisamos lembrar que este mundo, no juízo executivo, vai ser destruído. Tudo isso que nós vemos não mais existirá. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra aqui, neste planeta, após o milênio. E aqui nós viveremos para todo sempre. E aí não haverá mais raiz nem ramos do pecado. Não haverá mais lembrança das coisas passadas. Tudo será novo. É o que Deus quer fazer. E Ele está preparando. E Ele quer que nós estejamos com Ele para que possamos desfrutar eternamente as maravilhas deste novo céu e desta nova terra que Ele irá criar para cada um de nós. Por enquanto, Jesus está preparando lugar nos céus. Lá nós estaremos durante 1000 anos e depois dos 1000 anos nós vamos voltar para aqui com essa terra purificada e estaremos aqui para todo sempre com o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, confessarmos a Deus, pedirmos perdão com sinceridade e caminhar com Jesus. Não há pecado que Deus não perdoe, não há transgressão que Deus não possa apagar. E Deus, quando perdoa, quando Ele apaga as transgressões, Ele lança na profundeza do mar e Ele não se lembra mais. A oportunidade é hoje, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo. Não nos esqueçamos. Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.